E aí ele diz: os aflitos serão consolados. Significa que para pertencer ao reino dos céus precisamos viver aflitos nesse mundo? Certamente não. Mas significa ter uma atitude de aflito, de alguém que sofre com a realidade, as condições próprias e dos outros. A aflição não é algo positivo, mas quando ela acontece, quando ela nos vem, porque olhamos para os outros e compartilhamos da dor e do sofrimento dos outros, significa que estamos sendo pobres de espírito, solidários. Depois ele diz que os mansos são bem-aventurados, porque possuirão a terra. E nós sabemos que o mundo nos diz o contrário. Quem possui a terra é aquele que não é manso, aquele que conquista a terra, as coisas, mesmo que seja por meio de violência, de agressividade, de desprezo aos outros, até de mortes. Não aconteceu esses dias 10 mortes por causa de uma propriedade, em princípio, que vale 2 milhões de reais. Onde está a mansidão? Não está nessas atitudes. Nessa atitude, certamente, para conquistar a terra, os bens, é preciso matar os outros, inclusive crianças que nem sabem o que é propriedade, terra. Este será um coração manso? Não, não é um coração manso, mas é um coração orgulhoso, arrogante, desejoso de possuir tudo, mesmo que seja através da violência. Bem-aventurados os que têm fome, sede de justiça. E a fome e a sede da justiça no mundo de hoje, como sempre, precisa nos fazer nos tornar sedentos e famintos, não aliviarmos as nossas convicções e a nossa dedicação na busca da justiça, que é tão aviltada, tão esquecida e que muitas vezes favorece a alguns e desfavorece a maioria. Jesus nos pede estarmos atentos para não entrarmos no esquema do mundo em que tudo vale, menos para os humildes e simples. Bem-aventurados os misericordiosos. E ser misericordioso é ser tolerante, ser capaz de compreender as limitações dos outros, as falhas dos outros, porque afinal de contas não somos mais perfeitos nem tão melhores do que os outros. Mas hoje a misericórdia é substituída pelo desprezo e pela vontade de destruir o outro, de não entender que o outro pode pensar diferente de mim, que o outro pode ter opção política diferente da minha,
que o outro pode ter uma opção sexual, vida diferente da minha. A misericórdia implica em amar o diferente e não querer destruí-lo, eliminá-lo. Por isso as bem-aventuranças não são do tempo de Jesus, são do nosso tempo e de todos os tempos. Bem-aventurados os puros de coração. E isso também é importante, porque não basta ser puro aparentemente, na conversa, parecer meio santo. É preciso ser de fato. E a pureza verdadeira não é do corpo apenas, mas é principalmente do coração, porque dele brotam os bons ou os maus sentimentos, as boas ou as más atitudes. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E uma outra, lá mais para trás, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Será que Jesus quer que vivamos a vida toda chorando? Não, Jesus não quer que choremos, mas significa sermos capazes de ter sentimentos humanos diante dos dramas humanos. Quem de nós, olhando e vendo as poucas imagens que aparecem nas TVs nesses últimos dias, é capaz de ficar insensível ao drama dos Yanomamis? Não é possível. Não é possível que uma floresta rica em alimentos chegue a um ponto de os que habitam lá morrerem de fome, e não um ou outro, muitos. Chorar significa ser solidário com a situação desumana do outro, porque vocês pensam que todo mundo se sensibiliza por esta situação? Não. Tem muita gente que diz: tem que morrer mesmo, não fazem nada, não trabalham. E este certamente não é um sentimento e uma atitude que faz parte da vida de um cristão. E os outros dramas humanos? Quanta gente chora de fome, quantas mães choram por não terem condições de dar um pouco de alimento aos seus filhinhos. Quantas famílias choram e se acabam, se dividem, porque não têm dignas condições de vida. As bem-aventuranças querem nos mostrar a necessidade da solidariedade humana, e para isso é preciso que tenhamos um coração de pobre, humildes, simples, mas que não vivamos na pobreza, nem nós e nem ninguém, porque a pobreza não é de Deus. O espírito de pobre é de Deus, mas a pobreza não é de Deus, é criada pelo homem, que faz a humanidade tanto sofrer. Neste espírito, Jesus nos mostra
que podemos muito, porque ser pobre de espírito, como já disse, significa ser solidários com os dramas humanos e, consequentemente, contribuir para que cada ser humano tenha mais dignidade de vida. É a riqueza do Evangelho, a beleza do Evangelho. E este está sempre à nossa frente para nos inspirar. Atitudes pessoais de conversão, para não sermos os donos do mundo, nem distantes de Deus, mas buscarmos construir a solidariedade, como disse Jesus, a irmandade entre todos. Renovemos